Você vai ouvir agora mais uma produção do grupo de áudio do curso de Comunicação Social da UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto. Projeto Doadores de Voz. Coordenação, Professor Gil Santiago. Gravação e edição, Edinho Luiz. Livro Nós e os Outros, Histórias de Diferentes Culturas. Coordenação Geral e Seleção de Textos, Marisa Lajolo. Editora Ática. Ledores, Bruna Zanuto e Leandro Martins. Sou 300, sou 350. Marisa Lajolo. No Brasil, vive gente do mundo inteiro. Seu colega da frente pode ser filho de imigrantes coreanos. Seu professor de história talvez seja descendente de africanos. E quem sabe aquela sua colega que senta perto da janela não seja de origem judia? Além disso, num país do tamanho do Brasil, numa escola do Amazonas pode haver alunos gaúchos e num colégio carioca, muitos pernambucanos. É essa pluralidade cultural que o poeta paulistano Mário de Andrade quis louvar no verso que dá nome a este texto. Dizendo que há muitas pessoas, 300, 350, o poeta nos convida a assumir a riqueza dos diferentes modos de ser brasileiro. A pluralidade cultural não é um fenômeno moderno, nem exclusivamente brasileiro. Quando diferentes povos entram em contato, influenciam-se reciprocamente, e um aprende com o outro. No passado, os povos da Europa aprenderam com os do Oriente o uso da pólvora e hoje o curare, extrato vegetal de largo uso na caça indígena. É componente de anestésicos da sofisticada indústria farmacêutica. Nem sempre, no entanto, diferentes culturas convivem de forma harmoniosa. Nossa história registra momentos de violência de uma cultura contra a outra. Os primitivos habitantes da América falavam diferentes idiomas, cultuavam várias divindades e pintavam o corpo. Comportamentos que, com a chegada dos portugueses aqui, foram substituídos à força pela língua portuguesa, pela religião católica e pelas roupas europeias. Da mesma forma, os africanos não só foram trazidos para cá à força e submetidos ao trabalho escravo, como também tiveram sua língua, o Ioruba, substituída pelo português e suas crenças e deuses, os orixás, substituídos pelo cristianismo. Ainda assim, as várias culturas que se cruzaram no Brasil se enriqueceram mutuamente. Italianos, índios, japoneses, árabes, judeus, africanos, alemães, enfim, todas as etnias e nacionalidades que hoje habitam o território brasileiro contribuíram para a formação de nossos comportamentos, nossos valores, nosso modo de ser. Impostas, herdadas ou imigradas, essas culturas todas, ou fragmentos delas, fundem-se no que chamamos de cultura brasileira, cuja identidade reside exatamente na diversidade de seus componentes. E é disso que este livro trata. Nas histórias aqui reunidas, culturas diferentes se encontram, e nesse encontro, a beleza da diferença entre povos e entre indivíduos se revela. Em Nós e os Outros, percebemos, por exemplo, como diferentes formas da cultura indígena permaneceram, desde as atitudes preconceituosas, Marabá, até o cotidiano da vida na floresta intocada pela cultura ocidental, a festa da Moça Nova. As histórias também tratam do dia a dia de crianças em diferentes países, Vida Nova, o mundo novo do novo mundo, e nos emocionam com as experiências terríveis geradas pela intolerância cultural e pelo desrespeito ao outro. Quarto de Despejo, o jardineiro Timóteo. Em Nós e os Outros, percebemos, por exemplo, como diferentes formas da cultura indígena permaneceram desde as atitudes preconceituosas, assim como no texto Marabá, até o cotidiano da vida na floresta intocada pela cultura ocidental, assim como no texto A Festa da Moça Nova. As histórias também tratam do dia a dia de crianças em diferentes países, tal como no texto Vida Nova, o mundo novo do novo mundo, e nos emocionam com as experiências terríveis geradas pela intolerância cultural e pelo desrespeito ao outro, no texto Quarto de Despejo, o jardineiro Timóteo. Outros textos de Nós e os Outros narram situações que ilustram o respeito pela pluralidade cultural. Vão nesse sentido positivo as leis da hospitalidade de O Hóspede Estrangeiro e a história do imigrante, Adarsu al-Awalu, que, ensinando ao netinho sua língua nativa, preserva suas raízes.
A festa de São Gonçalo, a piedosa Teresa, nos faz mergulhar na convivência fraterna de diferentes formas de cultura. E a leitura de Nós e os Outros nos transporta para diferentes culturas, nos tornando, a um só tempo, mais brasileiros e mais universais, porque muito mais humanos. Texto Marabá, autor Gonçalves Dias. Eu vivo sozinha, ninguém me procura. Acaso feitura? Não sou de Tupá? Se algum dentre os homens de mim não se esconde, tu és, me responde, tu és Marabá. Meus olhos são garços, são cor das safiras, tem luz das estrelas, tem meio brilhar. Imitam as nuvens de céu anilado, as cores imitam das vagas do mar. Se algum dos guerreiros não foge a meus passos, teus olhos são garços, responde enojado, mas é Marabá. Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, uns olhos fulgentes, bem pretos retintos, não cor da najá. É alvo meu rosto da alvura dos lírios, da cor das areias batidas no mar. As aves mais brancas, as conchas mais puras. Não tem mais alvura, não tem mais brilhar. Se ainda me escuta meus agros delírios, és alva de delírios, sorrindo responde, mas és Marabá. Quero antes um rosto de jambo corado, um rosto crestado, do sol do deserto, não flor de cajá. Meu colo de leve se encurva engraçado, como haste pendente no cactus em flor. Mimosa indolente, resvalo no prado, como um soluçado suspiro de amor. Eu amo a estatura flexível, ligeira, qual duma palmeira. Então me respondem, tu és Marabá. Quero antes o colo da ema orgulhosa, que pisa vaidosa, que as flores campinas governa onde está. Meus loiros cabelos em ondas se anelam, o ouro mais puro não tem seu fulgor. As brisas nos bosques de os ver se enamoram, de os ver tão formosos como um beija-flor. Mas eles respondem, teus longos cabelos são loiros, são belos, mas são anelados, tu és Marabá. Quero antes cabelos bem lisos corridos, cabelos compridos, não cor do ouro fino, nem cor da najá. E as doces palavras que eu tinha cá dentro, a quem nas direi? O ramo da cássia na fronte de um homem, jamais cingirei. Jamais um guerreiro da minha rósea me desprenderá. Eu vivo sozinha, chorando mesquinha, que sou Marabá. Gonçalves Dias, Sofrimento e Solidão no Mundo Indígena. Antônio Gonçalves Dias é um dos grandes poetas brasileiros do século XIX. Nascido no Maranhão, em 1823, seu pai era um comerciante português e sua mãe uma brasileira descendente de negros e de índios. Muitos dos seus poemas são sobre a vida indígena. Talvez o seu poema mais conhecido seja Canção do Exílio, de 1834, que versa sobre as belezas do Brasil e a saudade que o exilado sentia da pátria. A poesia de Gonçalves Dias é eminentemente autobiográfica. A consciência da inferioridade de origem, era filho de português com uma mestiça, fato visto com preconceito pela sociedade da época, a saúde precária, tudo lhe era motivo de tristezas. Seu texto nesta antologia exemplifica a profunda humanidade e universalidade com que ele retrata suas personagens indígenas, conduzindo-nos para muito além de uma visão folclórica ou superficial do índio brasileiro. Sua obra poética, lírica ou épica, enquadra-se na temática americana, isto é, de incorporação de assuntos e paisagens brasileiros na literatura nacional. Além da natureza local, Gonçalves Dias recorreu aos temas em torno do indígena, desenvolvendo, com José de Alencar na prosa, um movimento conhecido como indianismo. No poema Marabá, cujo termo significa mestiço de francês com Índia, Gonçalves Dias se faz porta-voz de uma Índia marginalizada por seu povo. Assim, ele está não só discutindo sua condição pessoal de mestiço discriminado, como principalmente enfocando, de forma dramática, a dimensão plural da cultura brasileira. Embora escrito há mais de um século, seu poema nos chama a atenção para um problema ainda presente em nossos dias: o desrespeito pela diferença que gera preconceitos e traz sofrimento e solidão a tantas pessoas. Gonçalves Dias faleceu em um naufrágio na costa do Maranhão, no ano de 1846. Texto: O Índio. Autor: Edson Rodrigues dos Passos. Meu Deus, é ele! Quem já conversou com um índio, assim um papo aberto sobre futebol, religião, amor?
A primeira ideia que nos vem é da impossibilidade desse diálogo, risos, preconceitos talvez. O que dizer então da visão dos estrangeiros que pensam que andamos nus, atiramos em capivaras com flechas envenenadas e dançamos literalmente a dança da chuva pintados com urucu na Praça da Sé ou na Avenida Paulista? Pois na minha escola, no ano de 1995, ocorreu a matrícula de um índio, um genuíno adolescente pataxó. A funcionária da secretaria não conseguiu esconder o espanto quando, na manhã de segunda-feira, abriu preguiçosamente a portinhola e deparou-se com um pataxó sem camisa com um umbigo preto para fora, 2 penachos brancos na cabeça e a senha número 1 na mão, que sem delongas disse: "Vim matricular meu filho." E foi o que ocorreu. Preenchidos os papéis, apresentados os documentos, fotografias, certidões, transferências, alvarás, licenças, etc. A notícia subiu e desceu rapidamente os corredores do colégio, atravessou as ruas do bairro, transpôs a sala dos professores e chegou à sala da diretora, que levantou e, em um brado forte e retumbante, proclamou: "Mas é um índio mesmo?" Era um índio mesmo. O desespero tomou a alma da pobre mulher. Andava de um lado para o outro, olhava a ficha do novo aluno silvícola, ia até os professores, chamava 2 ou 3, contava-lhes, voltava à sala, ligava para outros diretores pedindo auxílio, até que teve uma ideia: pesquisaria na biblioteca. Chegando lá, revirou leis, decretos, portarias, tratados, o Atlas, mapas históricos e nada. Curiosa com a situação, a funcionária questionou: "Qual o problema para tanto barulho?" "Precisamos ver se podemos matricular um índio. Ele tem proteção federal. Não sabemos que língua fala, seus costumes, se pode viver fora da reserva. Enfim, precisamos de um amparo legal. E se ele resolver vir nu estudar, será que podemos impedir?" Passam os dias e enfim chega o primeiro dia de aula. A vinda do índio já era notícia corrente. Foi amplamente divulgada pelo jornal do bairro, pelas comadres nos portões, pelo japonês tomateiro da feira, pelos aposentados da praça. Não se falava noutra coisa. Uma multidão aguardava em frente da escola a chegada do índio, pelas frestas da janela que dava para o portão principal. Em cima das cadeiras e da mesa disputavam uma melhor visão os professores, sem nenhuma falta: a diretora, a supervisora de ensino e o delegado. O porteiro abriu o portão, sem que ninguém entrasse, e fitou ao longe o final da avenida. Surgiu entre a poeira e o derreter do asfalto um Fusca, pneus baixos, rebaixado. Parou em frente da escola. O rádio foi desligado. Tal o silêncio da multidão que se ouviu o rangido da porta abrir. Desceu um menino roliço, chicletes, boné de Chicago Bulls, tênis Reebok, calça jeans, camiseta, Walkman nas orelhas. Andou até o porteiro e perguntou: "Pode assistir a aula de Walkman?" Edson Rodrigues dos Passos, nascido em Imbotirama, na Bahia, e criado em São Paulo, é advogado e professor de História da Rede Escolar Estadual Paulista. Teve este seu conto premiado no concurso literário O Professor Escreve Sua História, organizado pelo Governo de Estado de São Paulo em 1997. A história, verdadeira ou imaginária, que o índio narra, poderia ter acontecido em qualquer escola de nosso país. As diferenças culturais, etnias e nacionalidades que se cruzam pelas salas de aula e corredores da rede escolar brasileira tornam-se, não poucas vezes, alvo de curiosidade e preconceito. O desrespeito pela cultura alheia, como é mostrado no texto de Edson, podem ser superados pela percepção da grande mobilidade do universo cultural brasileiro, em que tipos de roupas, modelos de calçado e hábitos culturais são compartilhados, independentemente de seu usuário ter nascido numa nação indígena, ser descendente de africanos ou ter avós que vieram do Líbano. O Mundo Novo do Novo Mundo. Autora: Ilka Brunilde Laurito. O navio Barcelona atracava em Santos, depois de 18 dias de navegação em alto mar. Eu e Caetaninho, esperando o desembarque, estávamos debruçados na murada e espiávamos curiosos o movimento do porto. De repente, eu soltei um grito de espanto. Olhe aqueles homens! Torsos nus, a pele escura dos carregadores do cais rebrilhava a luz do sol da manhã, enquanto cintilantes gotas de suor escorriam dos seus rostos.
Eles subiam por uma rampa até o navio, arcado sob o peso de grandes sacas marrons e enormes cestos apinhados de umas frutas que eu nunca havia visto, compridas como pepinos e de casca amarela sarapintada. O compadre, que já conhecera o Brasil numa outra viagem, explicou-me. São africanos, estão carregando o navio com café e bananas, produtos do país. Olhei mais espantada ainda. Na escola, eu havia aprendido com Dona Emília que havia diferentes raças no mundo, mas nunca havia visto, lá na aldeia, ninguém de pele vermelha ou amarela, muito menos negra, embora os calabreses, descendentes dos sarracenos, que haviam invadido a terra muitos e muitos séculos atrás, fossem bem escuros. O compadre continuava. Antigamente, eles trabalhavam nas fazendas, como escravos dos senhores da terra. Hoje são livres, e o trabalho que eles faziam na lavoura está sendo feito agora pelos imigrantes. Dúvidas me fizeram coçar a cabeça. Eu já estava pronta para perguntar se liberdade era carregar sacas de café e cachos de banana como burros de carga, ou se a imigração era um outro tipo de escravidão, quando o compadre interrompeu meus pensamentos. Olhem, seu padrasto. Parado no cais, acenando para nós com um enorme lenço branco, estava um homem alto e forte. Olhei fascinada para ele. Era Vincenzo Laurito, o segundo marido de minha mãe. Ele tinha o mesmo nome do meu querido avô da Saracena, Vincenzo Ventimiglia. E assim como este, sacudia também um familiar lenço branco. Desta vez, não para se despedir de mim, mas para me receber. Eu ia passar dos braços de um Vincenzo para os braços de outro Vincenzo. Caetaninho me puxou aflito pela manga. Fortunatella, será que aquela é a nossa mãe? Ao lado do padrasto, muito alta, magra e seca, no vestido preto, fechado até o pescoço, uma mulher de rosto severo e enrugado olhava para nós, que a olhávamos desapontados. Cochichei com Caetaninho. Mamma mia! Nossa mãe é uma velha feia. E não tinha mais vontade de pôr os pés no Brasil. Queria ficar com meu irmão para sempre no navio. Ele trabalhando como ajudante de cozinheiro. Eu, como ajudante de arrumadeira. O susto passou quando, afinal, desembarcamos e os compadres do navio se despediram de nós. Estávamos entregues. Meu padrasto pegou Caetaninho no colo e olhou-me com expressão bondosa. Você é uma menina muito bonita, Fortunatella. Sua mãe vai ficar boba ao ver você. Ela não pôde vir porque ficou cuidando de seus irmãozinhos. Felizmente, aquela mulher ao lado de Vincenzo Laurito não era nossa mãe. Era a comadre Maria Anselmo, outra calabresa que emigrara havia muitos anos da aldeia e que era parenta do nosso padrasto. Respirei aliviada, mas o alívio momentâneo aumentou ainda mais a expectativa de conhecer essa mãe sempre tão misteriosa e distante. Caetaninho permanecia mudo no colo do padrasto. Em primeiro lugar, ele não gostava que continuassem a tratá-lo como se fosse ainda um bebê. Em segundo, acho que devia estar pensando que ia ter de brincar com menininhos desconhecidos, de um país também desconhecido e que falava uma língua mais desconhecida ainda. Certamente, havia muitas surpresas à nossa espera, e uma delas foi a viagem de trem de Santos até São Paulo, bem diferente daquele que tínhamos feito de Consenza até Nápoles, percorrendo extensos campos cultivados pela mão do homem. Esta dava um frio na barriga, pois o trem subia empinado como um cavalo brabo, no meio de uma mata selvagem, soltando fagulhas por todos os lados, qual um bicho endemoniado. Será que São Paulo ficava no alto de uma montanha? Não, explicou o padrasto Vincenzo. São Paulo fica num planalto, a 800 metros de altitude. Continuamos a subir, com os vagões gemendo atrás da locomotiva fumegante. E eu passei a imaginar que a cidade fosse do tamanho de uma noz, daquelas que balançavam nos mais altos galhos das nogueiras da Calábria. Mas quando finalmente o trem parou numa enorme estação e fomos para fora, abri a boca maravilhada. Se aquilo é que era a cabeça de um planalto, o que seria então o resto? Num jardim em frente, arruado e cheio de árvores, grama e flores, famílias passeavam. Era domingo, e todos pareciam exibir seus melhores trajes. Os homens, terno, bengala e palheta. As mulheres, longos vestidos cheios de babados, enormes chapéus enfeitados de plumas e sombrinhas rendadas. As crianças, roupinhas limpas e engomadas. Agora sim, eu sabia que não estava mais na Saracena, onde as pessoas se vestiam com muita simplicidade, mesmo nos dias santos.
Será que era para usar roupas finas e luxuosas que tantas delas tinham querido vir para a América? Na avenida larga, que separava a estação do jardim, trotavam carros puxados por imponentes cavalos. Mas não tomamos nenhum deles para ir até nossa casa. Entramos numa espécie de trenzinho aberto e muito engraçado, chamado bonde, que andava sob trilhos e era puxado por uma parelha de burros. Este é o último carro desta linha, comentou o padrasto Vincenzo. Amanhã começarão os bondes elétricos, que vão andar muito mais depressa que qualquer animal. Eu e Caetaninho, ajeitados no banco entre o padrasto e a comadre, olhávamos boquiabertos a cidade que desfilava lentamente diante de nossos olhos. Ruas largas e arborizadas, às vezes ladeiras estreitas e assustadoras, que dificultavam os esforços dos burros. Outras vezes, descidas que pareciam fazer o bonde perder as rédeas e escorregar como numa avalanche de neve. De quando em quando, praças com chafarizes onde os animais descansavam e bebiam água. Enquanto eu ouvia o bonde gemendo nos trilhos, como se fosse ele que estivesse sendo cutucado com o chicote do motomeiro, lembrava-me dos burrinhos lá da minha aldeia, principalmente de um deles, muito meu amigo. Ia pensando, sem entender muito bem, naquelas coisas todas que eram indícios não só de um novo mundo, mas de um novo século: eletricidade, transportes mecânicos, velocidade. Ilka Brunilde Laurito, longe da terra natal. Ilka Brunilde Laurito, poeta paulistana, foi durante muito tempo professora de literatura. Com certeza, o convívio com os alunos e os muitos livros que leu contribuíram para que ela desenvolvesse a bela e cristalina linguagem com que nos conta a história da menina imigrante, que deixa a Itália para vir encontrar sua mãe e seu padrasto no Brasil. No texto selecionado, que integra o livro A Menina que Fez a América, vemos, pelos olhos da italianinha, a chegada à nova terra, que será sua daí para frente. A natureza, a cidade, as pessoas. Tudo tão diferente da pequena aldeia natal. Junto com a protagonista, vivenciamos a saudade do que ficou para trás e o medo do desconhecido. Mas experimentamos também a curiosidade e a confiança com que a pequena imigrante, de nome Fortunatella, se prepara para a nova experiência de vida num país com outra cultura, outra paisagem, outros tipos humanos. O Inferno. Autor Graciliano Ramos. Às vezes minha mãe perdia as arestas e a dureza. Animava-se, quase se embelezava. 14 ou 15 anos mais moço que ela, habituei-me, nessas tréguas curtas e valiosas, a julgá-la criança, uma companheira de gênio variável, que era necessário tratar cautelosamente. Sucedia desprecatar-me e enfadá-la. Os 14 ou 15 anos surgiam entre nós, alargavam-se de chofre e causavam-me desgosto. Um dia, em maré de conversa, na prensa de farinha do cupuar, minha mãe tentava compor frases no vocabulário obscuro dos folhetos. Eu me deixava embalar pela música, e de quando em quando aventurava perguntas que ficavam sem respostas e perturbavam a narradora. Súbito ouvi uma palavra doméstica e veio-me a ideia de procurar a significação exata dela. Tratava-se do inferno. Minha mãe estranhou a curiosidade. Impossível um menino de 6 anos, em idade de entrar na escola, ignorar aquilo. Realmente, eu possuía noções. O inferno era um nome feio, que não devíamos pronunciar. Mas não era apenas isso. Exprimia um lugar ruim, para onde as pessoas mal educadas mandavam outras, em discussões. E num lugar existem casas, árvores, açudes, igrejas, tanta coisa que exigia uma descrição. Minha mãe condenou a exigência e quis permanecer nas generalidades. Não me conformei. Pedi esclarecimentos, apelei para a ciência dela. Por que não contava o negócio direitinho? Instada, condescendeu. Afirmou que aquela terra era diferente das outras. Não havia lá plantas, nem currais, nem lojas, e os moradores, péssimos, torturados por demônios de rabo e chifres, viviam depois de mortos em fogueiras maiores que as de São João e em taxas de breu derretido. Falou um pouco a respeito dessas criaturas. Fogueiras de São João eu conhecia.
Tinha-se feito uma diante da casa. Eu andara à tardinha em redor do monte de lenha que o moleque José arrumava. Admirando os aprestos, espantava-me de haver nascido ali de supetão um mamoeiro carregado de frutos verdes. À noite, deitara-se na pilha uma garrafa de querosene. Viera um tição. E eu ficara na calçada até 10 horas, olhando as labaredas, que meu pai alimentava com aduelas e sarrafos. A gente da vila mexia-se, ria e cantava, iluminada por outros fogos. No dia seguinte, as folhas do mamoeiro se torravam, pulverizavam, e na rua, desentulhada, apareciam grandes manchas negras. Também conhecia o breu derretido. No armazém, barricas finas continham substância escura, que, pisada, tomava a cor das moedas de vintém livres do azinhavre, raspadas no tijolo, molhadas e enxutas. Eu havia esfarelado um pedaço dessa maravilha, com um peso de meio quilo, junto à balança romana da loja. Tinha posto a massa dourada no cartucho de jornal, riscado um fósforo em cima e esperado o fenômeno. Uma lágrima correra no papel, alcançara meu dedo anular. Descera da unha a primeira falange. Largando a experiência, eu me desesperara. Abafando os gritos, fora meter a mão num pote de água. Tinha sofrido em silêncio, receando que percebessem a traquinada e a queimadura. Quando minha mãe falou em breu derretido, examinei a cicatriz do dedo e balancei a cabeça, em dúvida. Se o pequeno torrão, esmagado com o peso de meio quilo, originara aquele desastre, como admitir que as pessoas resistissem muitos anos a barricas cheias derramadas em taxas fundas sobre fogueiras de São João? A senhora esteve lá? Desprezou a interrogação inconveniente e prosseguiu com energia. Eu queria saber se a senhora tinha estado lá. Não tinha estado, mas as coisas se passavam daquela forma e não podiam passar-se de forma diversa. Os padres ensinavam que era assim. Os padres estiveram lá? A pergunta não significava desconfiança na autoridade. Eu nem pensava nisso. Desejava que me explicassem a região de hábitos curiosos. Não me satisfaziam as fogueiras, as taxas de breu, vítimas e demônios. Necessitava pormenores. Minha mãe estragara a narração com uma incongruência. Assegurara que os diabos se davam bem na chama e na brasa. Desconhecia, porém, a resistência das almas supliciadas. Dissera que elas suportariam padecimentos eternos. Logo, insinuara que, depois do estágio mais ou menos longo, se transformariam em diabos. Indispensável esclarecer esse ponto. Não busquei razões, bastavam-me afirmações. Achava-me disposto a crer, aceitaria os casos extraordinários sem esforço, contanto que não houvesse neles muitas incompatibilidades. Reclamava uma testemunha, alguém que tivesse visto diabos chifrudos, almas nadando em breu. Ainda não me havia capacitado de que se descrevem perfeitamente coisas nunca vistas. Os padres estiveram lá? Tornei a perguntar. Minha mãe irritou-se. Achou-me leviano e estúpido. Não tinham estado, claro que não tinham estado, mas eram pessoas instruídas, aprendiam tudo no seminário, nos livros. Senti forte decepção, as chamas eternas e as caldeiras medonhas esfriaram. Começava a julgar a história razoável, adivinhava por que motivo o padre João Inácio, poderoso e meio cego, furava os braços da gente, na vacina. Com certeza, padre João Inácio havia perdido um olho no inferno e de lá trouxera aquele mau costume. A resposta de minha mãe desiludiu-me, embaralhou-me as ideias. E pratiquei um ato de rebeldia. Não há nada disso. Minha mãe esteve algum tempo analisando-me, de boca aberta, assombrada, e eu, numa indignação por se haverem dissipado as taxas de breu, os demônios, o prestígio de padre João Inácio, repeti: não há não, é conversa. Minha mãe curvou-se, descalçou-se e aplicou-me várias chineladas. Não me convenci, conservei-me dócil, tentando acomodar-me às esquisitices alheias. Mas algumas vezes fui sincero, idiotamente, e vieram-me chineladas e outros castigos oportunos. Graciliano Ramos, Literatura Crítica e Reflexiva.
Graciliano Ramos nasceu em 1892 e morreu em 1953. Alagoano de nascimento, é considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa e um grande marco na literatura brasileira. Seus textos impecáveis, enxutos e muito interessantes geralmente abordam temas relacionados com a vida nordestina, mas sempre com um cunho universal. Além de escritor, Graciliano foi também jornalista e exerceu essa função quando mudou-se de Palmeiras dos Índios, sua cidade natal, para o Rio de Janeiro. Nunca parou de escrever e lançou Vidas Secas enquanto trabalhava como jornalista no ano de 1938. Vidas Secas, São Bernardo, Caetés, Memórias do Cárcere são algumas de suas grandes obras, sendo a última escrita no antigo presídio de Ilha Grande, no qual Graciliano Ramos ficou preso por ter ideias contrárias ao governo de Getúlio Vargas. Segundo suas próprias palavras, Graciliano interessou-se pelo ofício de escritor, pois levava uma vida bastante chata e habituei-me a ler romances. Desembestei para a literatura. O texto aqui selecionado faz parte do livro Infância, de 1945, em que o escritor narra episódios de sua vida. É para a vida de um menino que vive no interior do Nordeste que o texto nos conduz. No diálogo entre o menino e sua mãe, a tensão e o desencontro são visíveis e dolorosos. Nas frases que trocam, a cultura adulta e a infantil se enfrentam. Do lado da mãe, o mundo que teme perguntas tabu. Do lado do filho, o mundo da curiosidade. As diferentes posições contagiam as falas das personagens, em que certas perguntas são inconvenientes e certas palavras proibidas, transportando-nos para um mundo em que a linguagem, muitas vezes servindo mais para encobrir do que para revelar, gera desentendimentos e violência. Título: O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel, para mais confiança obter dos clientes, que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contava eu isso. O meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas vivido, até que, em uma pausa de conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo: "Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver, isto de uma ocupação única. Sair de casa a certas horas, voltar às outras, aborrece, não achas? Não sei como me tem aguentado lá, no consulado. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui, neste Brasil imbecil e burocrático. Qual, aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês? Quando? Aqui, depois que voltaste do consulado? Não, antes, e por sinal, fui nomeado cônsul por isso. Conta lá como foi. Bebes mais cerveja? Bebo. Mandamos buscar mais outra garrafa, enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio e estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão, sem saber de onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte: precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc. Ora, disse cá comigo, está aí uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse 4 palavras, ia apresentar-me. Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me pedir a grande enciclopédia, letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e à língua javanesa. Dito e feito. Fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo Maléu-Polinésio, possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me indicações de trabalho sobre a tal língua malaia, e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas, perambulando e mastigando letras.
Na minha cabeça dançavam hieróglifos. De quando em quando consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio, e com tanto afinco levei o propósito, que de manhã o sabia perfeitamente. Convenci-me de que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí, mas não tão cedo, que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. Senhor Castelo, quando salda sua conta? Respondi-lhe então eu, com a mais encantadora esperança. Breve, espere um pouco. Tenha paciência, vou ser nomeado professor de javanês. Por aí o homem interrompeu-me. Que diabo vem a ser isso, Sr. Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. Uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é? Oh, alma ingênua! O homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. Eu cá por mim não sei bem, mas ouvi dizer que são umas terras que temos para os lados de Macau. E o senhor sabe isso, Sr. Castelo? Animado com esta saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário a um professor de língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Ao cabo de 2 dias, recebia eu uma carta para ir falar com o Dr. Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, a rua Conde de Bonfim. Não me recordo bem que número. É preciso não te esqueceres que entre mentes continuei estudando o meu malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores, também perguntar e responder, como está o senhor? E 2 ou 3 regras de gramática, lastrado todo esse saber com 20 palavras do léxico. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os 400 réis da viagem. É mais fácil, podes ficar certo, aprender o javanês. Fui a pé. Cheguei suadíssimo e, com maternal carinho, as anosas mangueiras, que se perfilavam em alameda diante da casa do titular, me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida, foi o único momento em que cheguei a sentir simpatia da natureza. Era uma casa enorme que parecia estar deserta, estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Os crotons continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de cores mortiças. Bati. Custaram-me a abrir. Veio, por fim, um antigo preto africano, cujas barbas e cabelos de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas, e doces perfis de senhoras, em bandós, com grandes leques, pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão. Mas, daquelas velhas coisas sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a ingenuidade do desenho e aquele seu fosco brilho de luar diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de criança, a sonhar, para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos. Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco. Um tanto trôpego, com um lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o simonte de antanho, foi cheio de respeito que o vi chegar.
Tive vontade de ir-me embora, mesmo se não fosse ele o discípulo. Era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Eu sou, avancei, o professor de português que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu-me o velho. O senhor é daqui do Rio? Não, sou de Canavieiras. Como? Fez ele. Fale um pouco alto, que sou surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia, insisti eu. Onde fez os seus estudos? Em São Salvador. E onde aprendeu o javanês? Indagou ele com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante, viera ter a Bahia, estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras como pescador, casara, prosperara e fora com ele que aprendera javanês. E ele acreditou? E o físico? Perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado. Não sou, objetei. Lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele baçanê, podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço, malaio. Tu sabes bem que, entre nós, há de tudo, índios, malaios, taitianos, malgaches, guanchos, até godos. É uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem, fez meu amigo, continua. O velho, emendei eu, ouvia-me atentamente, considerou demoradamente o meu físico, pareceu que me julgava de fato filho de malaio e perguntou-me com doçura: então está disposto a ensinar-me javanês? A resposta saiu-me sem querer. Pois não, o senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacuecanga, que eu, nesta idade, ainda queira aprender qualquer coisa, mas não tenho que admirar. Tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, adiantei eu. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que sou o neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Fora um hindu ou siamês que lhe o dera em Londres, em agradecimento a não sei que serviço prestado por meu avô. Ao morrer meu avô, chamou meu pai e lhe disse: filho, tenho este livro aqui, escrito em javanês. Disse-me quem mo deu que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra, faze com que teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito na história. Contudo, guardou o livro. Às portas da morte, ele mo deu e disse-me o que prometera ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o a um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele, mas de uns tempos a esta parte, tenho passado por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice, que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender. Se não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade, e para entendê-lo, é claro que preciso entender o javanês. Eis aí. Calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o tal livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhe as instruções e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho, débil, de corpo e saúde frágil e oscilante. Veio o livro. Era um velho calhamaço, um inquarto antigo, encadernado em couro, impresso em grandes letras, em papel amarelo e grosso. Faltava a folha do rosto e por isso não se podia ler a data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio, escritas em inglês, onde li e se tratava das histórias do príncipe Fulanga, escritor javanês de muito mérito. Logo informei disso o velho barão, que não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração o meu saber malaio. Estive ainda folheando Cartapácio,
a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de Vasconso, até que afinal contratamos as condições de preço e de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de 1 ano. Dentro em pouco dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer 4 letras. Enfim, com metade do alfabeto, levamos 1 mês e o senhor barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. A filha e o genro, penso que até aí nada sabiam da história do livro, vieram a ter notícias do estudo do velho, não se incomodaram, acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas com o que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro, é com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única! Ele não se cansava de repetir. É um assombro. Tão moço, se eu soubesse isso, onde estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado. Bastava entendê-lo, disse-me ele. Nada se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingi-as ao velhote como sendo do Chronicon. Como ele ouvia aquelas bobagens! Ficava estático, como se estivesse a ouvir palavras de um anjo, e eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me o ordenado, passava, enfim, uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um seu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a causa ao meu javanês, e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, mas, em todo caso, sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. E esse meu temor foi grande quando o doce barão me mandou uma carta ao Visconde de Caruru para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções, a minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo. Qual? Retrucava ele. Vá, menino, você sabe javanês. Fui. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou o chefe de seção. Vejam só, um homem que sabe javanês. Que portento! Os chefes de seção levaram-me aos oficiais e amanuenses e houve um destes que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam, então sabe javanês? É difícil? Não há quem o saiba aqui. O tal amanuense, que me olhou com ódio, acudiu então. É verdade, mas eu sei Kanak. O senhor sabe? Disse-lhe que não e fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se e pôs as mãos às cadeiras, consertou o pincenê ao nariz e perguntou, então sabe javanês? Respondi-lhe que sim, e a sua pergunta, onde eu tinha aprendido, contei-lhe a história do pai javanês. Bem, disse o meu ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia, o seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por ora, não há vagas, mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido ao meu ministério e quero que, para o ano, parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia o Rovelack, o Max Miller e outros. Imagina tu que eu até aqui nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábios. O velho barão veio a morrer, passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto, quando tivesse a idade conveniente, e fez-me uma deixa no testamento. Pus-me com afã no estudo das línguas maléopolinésicas, mas não havia meio. Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas. Revue Anthropologique et Linguistique, Proceedings of the English,
Oceanic Association, Arquívio Glotológico Italiano, o diabo, mas nada. E a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam-me, dizendo aos outros: lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação de pronomes no tal jargão das ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior, os jornais citavam meu saber e recusei a aceitar uma turma de alunos sequiosos de aprenderem o tal javanês. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa, antiga e moderna. Como? Se tu nada sabias? Interrompeu-me o atento Castro. Muito simplesmente. Primeiramente, descrevi a ilha de Java, com auxílio de dicionários e umas poucas de geografias, e depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda o meu amigo. Nunca. Isto é, uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes. Ninguém o entendia. Fui também chamado, com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia. Naturalmente. Demorei-me em ir, mas fui afinal. O homem já estava solto, graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. E o tal marujo era javanês. Ufa! Chegou, enfim, a época do congresso, e lá fui para a Europa. Que delícia! Assisti à inauguração e às sessões preparatórias. Inscreveram-me na sessão do Tupi-Guarani, e eu abalei para Paris. Antes, porém, fiz publicar o Mensageiro de Bali, o meu retrato, notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por ter me dado aquela sessão. Não conhecia os meus trabalhos e julgara que, por ser eu americano-brasileiro, me estava naturalmente indicada a sessão do Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês, para lhe mandar, conforme prometi. Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo do Mensageiro de Bali, em Berlim, em Turim e Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete, presidido pelo senador Goreau. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido, cerca de 10.000 francos, quase toda a herança do crédulo e bom barão de Jacuecanga. Não perdi tempo nem meu dinheiro, passei a ser uma glória nacional, e ao saltar no Cais Faro, recebi uma ovação de todas as classes sociais, e o presidente da República, dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Dentro de 6 meses, fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos e para onde voltarei, a fim de aperfeiçoar os meus estudos da língua da Malaia, Melanésia e Polinésia. É fantástico, observou Castro, agarrando o copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes que ia ser? Que? Bacteriologista eminente. Vamos? Vamos. Uma viagem por línguas distantes. Lima Barreto, nascido em 1881 no Rio de Janeiro, é incluído entre os grandes escritores brasileiros. Porém, não foi nada fácil chegar a esse posto. Mulato e pobre, tendo que ajudar a família que passava por dificuldades financeiras, Lima Barreto não teve muitas oportunidades de estudo. Cursou um pouco de engenharia, mas logo precisou abandonar a carreira de doutor para cuidar da casa, já que o pai havia sido internado por ter enlouquecido subitamente. Além disso, Lima Barreto convivia de perto com o preconceito ainda reinante. Era mulato e pobre, motivos suficientes para ativar as idiosincrasias de uma sociedade ainda com resquícios escravocratas. Mesmo assim, Lima Barreto continuou insistindo e acreditando em sua potencialidade como escritor. Pena que seus textos críticos e contundentes mais incomodassem a elite do que agradassem. Profundamente devotado às causas dos humildes, muitas de suas obras, como Recordações do escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos, denunciavam a mediocridade que assolava os meios culturais e políticos do país. Lima Barreto faleceu no Rio de Janeiro, em 1922, vítima de um colapso cardíaco.
No conto O Homem que Sabia Javanês, a questão de conhecer, não conhecer ou fingir que conhece línguas estrangeiras está no centro do enredo, que nos prende desde o começo da história. Línguas estrangeiras parecem exercer especial fascínio sobre as pessoas, especialmente as línguas que desconhecemos, por guardar os segredos e mistérios das culturas a que pertencem. São, por isso, porta de entrada no mundo diferente daquele expresso pela língua que aprendemos a falar ao nascer. Título: O Hóspede Estrangeiro, de Paulo Coelho. Sem que houvesse qualquer motivo, o filho da viúva caiu doente. Os vizinhos atribuíram o fato à presença do estrangeiro em sua casa, e a mulher pediu para Elias ir embora. Mas ele não foi. O Senhor ainda não o havia chamado. Começaram a correr boatos de que aquele estrangeiro trouxera, junto com ele, a ira dos deuses do Monte Cinco. Na entrada do vale, algumas patrulhas assírias haviam acampado e pareciam dispostas a ficar. Era um pequeno grupamento de soldados que não representava qualquer ameaça. Mesmo assim, o comandante solicitou ao governador que tomasse alguma providência. "Não nos fizeram nada", disse o governador. "Devem estar em missão comercial, procurando uma rota melhor para seus produtos. Se resolverem usar nossas estradas, pagarão impostos. E ficaremos mais ricos ainda. Para que provocá-los?" Era possível controlar o exército e acalmar a população sobre as patrulhas estrangeiras. Mas, com a doença do filho da viúva, o governador passou a ter dificuldades em tranquilizar a população a respeito de Elias. Uma comissão de habitantes foi conversar com ele. "Podemos construir uma casa para o israelita do lado de fora das muralhas", disseram. "Desta maneira, não violamos a lei da hospedagem, mas nos protegemos contra a ira divina. Os deuses não estão contentes com a presença deste homem." "Deixem-no ficar onde está", respondeu o governador. "Não quero criar problemas políticos com Israel." "Como?" perguntaram os habitantes. "Jezabel está atrás de todos os profetas que adoram o Deus único e deseja matá-los." "Nossa princesa é uma mulher valente e fiel aos deuses do Monte Cinco. Mas, por mais poder que tem agora, não é israelita. Amanhã pode cair em desgraça e teremos que enfrentar a ira de nossos vizinhos. Se mostrarmos que tratamos bem um de seus profetas, serão complacentes conosco." Os habitantes saíram descontentes, mas não podiam fazer nada. A tradição dizia que a família governante precisava ser respeitada. Paulo Coelho, o misticismo transformado em literatura. Paulo Coelho, nascido no Rio de Janeiro em 1947, é um escritor brasileiro muito conhecido dentro e fora do Brasil. Sua carreira nas letras começou depois de experiências com outras linguagens artísticas, como o teatro e a música. Escreveu letras de música para grandes nomes da música popular, tais como Raul Seixas e Elis Regina. O texto aqui apresentado, ao qual demos o título de Hóspede Estrangeiro, faz parte do romance O Monte Cinco, de 1996, que conta uma história de fundo bíblico. O israelense Elias, por razões político-religiosas, vive fora de sua pátria, exilado na Fenícia, onde passa por diferentes e severas provocações. No entanto, é através dessa experiência em terra estranha, com outros costumes e outros deuses, que o protagonista se encontra consigo mesmo. A história de Elias nos ensina a sabedoria das culturas, que, ao garantir respeito ao estrangeiro, exprimem um reconhecimento do caráter universalmente humano de homens e mulheres, independentemente de sua nação de origem e do lugar em que vivem. Em 2002, Paulo Coelho se tornou um dos imortais da Academia Brasileira de Letras. Título: Quarto de Despejo. 24 de setembro de 1958, de Carolina Maria de Jesus. Hoje estou com sorte. Tem muitos papéis na rua. Às 5 horas, comecei a vestir-me para ir no Teatro Espírita, Divino Mestre, receber os donativos natalinos. Preparei os filhos e saí. Eu ouvi vozes. Estão dando cartões. Corri para ver. Vi os favelados rodeando um carro e o povo correndo para ganhar cartões. No carro estava apenas o motorista e o povo pedia: "Dá um para mim? Dá um para mim?" O motorista dizia: "Vocês sujam o carro." Perguntei-lhe: "O que é que o senhor está distribuindo?" "Eu vim aqui trazer um homem. Nem sei o que este povo está pedindo. É que na época de Natal, quando vem um automóvel aqui, eles pensam que vieram dar presentes." "Nunca mais hei de vir aqui no Natal", disse o motorista, nos olhando com repugnância. Havia tantas pessoas ao redor do automóvel que não pude anotar a placa.
No centro espírita, a fila já estava enorme quando nós chegamos. Os 10 filhos de uma nortista estavam pedindo pão. A Dona Maria Preta deu 15 cruzeiros para ela. Ela foi comprar o pão. O Sr. Pinheiro, digníssimo presidente do centro espírita, saiu para conversar com os indigentes. Passou um senhor, parou e nos olhou, e disse perceptível: será que esse povo é deste mundo? Eu achei graça e respondi: nós somos feios e mal vestidos, mas somos deste mundo. Passei o olhar naquele povo para ver se apresentava aspecto humano ou aspecto de fantasma. O homem seguiu sorrindo, e eu fiquei analisando. Quando penetramos para receber os prêmios, o meu número era 90. Eu e os demais ganhamos presentes e gêneros, roupas, chamate, batatas, arroz e feijão. O Sr. Pinheiro convidou-me para ir no centro. Eram 9h30 quando nós chegamos no ponto do bonde e fomos ver um presépio que fizeram na garagem que está vaga. Havia uma placa onde se lia: entrada grátis. Mas no presépio tinha uma bandeja com células de 1 a 100. Quando saí, elogiei o presépio. Uma coisa que eu posso fazer. Quando cheguei na favela, encontrei a porta aberta. O luar está maravilhoso. Carolina Maria de Jesus, a cultura popular urbana. Carolina Maria de Jesus foi uma mulher extraordinária. De origem humilde, negra e com pouca escolaridade, essa mineira que se mudou para São Paulo mexeu profundamente com a cultura brasileira, quando, em 1962, publicou o seu Quarto de Despejo. Nesse livro, em forma de diário, Carolina registra o seu dia a dia de moradora de uma favela paulistana. Seu modo de escrever, simples e vigoroso, difere do português da maioria dos livros. A comovente sinceridade do seu texto, típica da linguagem popular, poeticamente nos transporta para o universo da autora e de sua gente. A página do seu diário, aqui reproduzida, testemunha a luta de uma mulher excepcional que cata papel nas ruas de São Paulo para sobreviver e criar os filhos. Uma mulher que, apesar das dificuldades, procura preservar suas crenças e sua dignidade de ser humano. Carolina nos dá uma grande lição de vida com sua capacidade de dirigir o seu olhar para muito além da indiferença e do preconceito social com que é vista. Título: A Festa da Moça Nova, de Índios Ticuna. Quando uma menina fica moça, deve permanecer isolada, no mosquiteiro, em contato apenas com a mãe ou a tia. Enquanto a família prepara as bebidas e os muqueados, a moça aprende a fazer fios de tucum e a tecer bolsas. Depois de uns meses, quando já está tudo pronto, a festa pode começar. É uma festa sagrada que Ioi criou e deixou no mundo para o povo ticuna nunca esquecer suas tradições. A cerimônia dura 3 dias e é muito bonita. Tem danças e cantos, tem o som das flautas, tem a apresentação das máscaras. Tem caiçuma e pajauaro, tem muita alegria. Os braços do buriti servem para construir o turi, lugar onde a moça fica isolada durante a festa. O turi é pintado com tintas tiradas das plantas, principalmente da açafroa, pacova, pau-brasil, urucu, pupunha e buri. O buriti também é usado para confeccionar a esteira, onde a moça fica sentada enquanto as mulheres cortam ou arrancam, pouco a pouco, os seus cabelos. O taperebá é muito importante na festa. Suas folhas servem para abanar a moça depois da pintura com genipapo. Assim todos os males afastam-se de seu corpo. Dentro do turi, a moça segura-se num tronco fino de taperebá. Ela deve ficar acordada a noite toda para ouvir a aricana. Depois que a moça sai do turi, ela corre pelo terreiro e atira um tição no tronco do taperebá para ter vida longa, muita sorte e muita fartura de peixe. Os avaís são amarrados numa vara de taperebá para fazer o chocalho, aru. Durante toda a festa, esse chocalho acompanha os cantos e as danças. O casco do tracajá, tori, também é preso no taperejá. Durante toda a festa, esse chocalho acompanha os cantos e as danças. O casco do tracajá, tori, também é preso no taperebá. A aricana, tocu, é feita do tronco da paxiubinha. À noite, a aricana fica num cercado construído com as folhas do buriti ou do caranã. No mesmo cercado fica a aricana pequena, iburi, que acompanha o tucu. Existem 2 tipos de iburi. Um deles fabricamos com o tronco da embaúba,
o outro com a casca de uma árvore chamada duru. Nessa mesma festa, as crianças são pintadas e têm seus cabelos cortados. Quando o sol começa a nascer, os parentes passam o sumo do jenipapo no corpo da moça e das crianças. Antes de colocar os enfeites, o corpo da moça e das crianças é pintado com uma mistura de urucu e leite da árvore do tururi vermelho. Sobre essa pintura são colocadas penugens brancas de pássaros. A armação do cucar, o manto e os enfeites dos braços da moça e das crianças são preparados com entrecasca branca, tirada de uma árvore especial, naiti. Essa entrecasca usamos somente na festa. As máscaras são fabricadas com a entrecasca de várias árvores. Algumas fornecem o tururi branco, outras o tururi vermelho ou marrom. Na decoração das máscaras, também usamos tintas naturais de diversas plantas. Algumas máscaras têm a cabeça ou a face esculpida em balseira. Outras têm a cabeça trançada em arumã, depois coberta com tururi. E outras ainda têm sobre o tururi uma pintura com breu, como a cabeça da máscara omá. Na festa, há muitas danças, que trazem alegria e aumentam a superfície da terra. Na dança com os tamborins, os homens carregam um bastão, dupá, feito de balseira, enfeitado com figuras de animais. No bastão, prendem o tamborim, tutu, feito com o tronco escavado de certas árvores, como urucurana, caneleira, cedro, embaúba e balseira. Nessa dança, os participantes usam um manto de folhas novas de buriti ou levam sobre o ombro folhas de uma outra palmeira que se chama para. Na dança com os tucuns, feita para as crianças, as pessoas colocam as fibras sobre os ombros. Na dança do tracajá, também dedicada às crianças, usamos vários instrumentos, o chocalho de Havaí, o tamborim, o tambor de casco de tracajá e 2 tipos de flautas, coiri e tcheco. Essas flautas são fabricadas com uma taboca que se chama coiri. Índios Ticuna, Quando Meninas Viram Mulheres. O texto que você leu foi extraído de um livro muito bonito e original, escrito por professores pertencentes a uma nação indígena brasileira. O livro focaliza diferentes aspectos da vida indígena, seu cotidiano e suas crenças, numa linguagem única, leve e límpida. Destinado a alunos das escolas indígenas, o livro contribui para que a memória dos índios brasileiros seja registrada por eles mesmos, para que não se perca nem seja abafada pelas outras histórias de que a escola se ocupa. Por se tratar de uma obra ditada em língua portuguesa, o Livro das Árvores também familiariza os leitores com a história e a cultura indígenas, iniciando-os nas maneiras como os ticuna lidam com diferentes aspectos da vida. O Livro das Árvores resume a importância da floresta para o povo indígena no Alto Solimões. A floresta e todos os seus elementos foram retratados em imagens e textos pelos professores indígenas, transformando o livro em mais do que uma obra de arte, um documento vivo da cultura e tradições dos ticunas. Título: Vida Nova, de Pepetela. Começou a Xinjanguila. Todos lá estavam, povo, guerrilheiros, responsáveis. Dos quimbos, vizinhos tinham vindo cumprimentar o comandante Mavinga. Chipóia também assistia, sentado numa cadeira. Estavam lá todos, menos o Assamba. Ngunga saiu dali, ajudado pela noite e pela confusão, e voltou ao quimbo. O Assamba esperava-o. Meteram-se na mata, iluminados pela lua cheia. Sentaram-se num tronco caído e ele pegou-lhe na mão. Ficaram assim calados, durante muito tempo, sentindo só o calor da mão do outro. Ngunga já não estava inquieto, estava calmo, como quando chegava o momento de fazer o que era necessário fazer. Ela falou primeiro. Ngunga, estive a pensar no que me disseste. Não pensaste bem, não posso fugir contigo, embora gostasse. Os meus pais vão ter de pagar o alambamento que receberam, e eles são velhos. Não lhes posso fazer isso. Ora, tens pena deles? Não te venderam a um velho? É bem feito para eles. Se gostassem de ti, como bons pais, deixavam-te escolher o marido, não te obrigavam a... É costume, Ngunga. Eles pensam que fazem bem. Eu não posso fazer-lhes isso. Ele não respondeu. Tinha vontade de gritar.
de insultar o Chipóia, os pais de Uaçamba, os velhos que defendiam os costumes cruéis, os novos que não tinham coragem de os destruir. A voz dela era doce, a acariciá-lo. O nome dele tornava-se mel na boca dela. Ngunga, tu és novo demais para te casares. Seria mal para ti. Agora seria bom, mas, mais tarde, ias arrepender-te. Também não te posso fazer isso. Temos a mesma idade, mas eu sou mais velha. Devo ver o que é bom e o que é mal para ti. Gostava de ir, é verdade, mas não posso. Tu partirás, verás outras coisas, outras terras, outras raparigas. O pior é para mim, que fico aqui a aturar o Chipóia. Entre nós os dois, sou a mais infeliz, podes ter a certeza. Não valia a pena falar mais nada, tudo já estava decidido. Ele ainda era fraco para combater contra todos e mais as leis dos avós. O rio era largo demais, a corrente muito forte, os jacarés esfomeados. Ngunga estava nu, sem uma arma, enfraquecido pela sede. Não podia enfrentar o inimigo. Mavinga dissera que não era vergonha retirar. Que vais fazer? Perguntou Uaçamba. Vou para uma escola. Calaram-se. As palavras não tinham sentido. Ngunga sempre desconfiara das palavras, sobretudo em certos momentos. O tempo passou sem que dessem conta. A Xinjanguila continuava. A noite escondia-os. Só o luar vinha espiá-los, passando entre os ramos das árvores. De repente, Ngunga falou. Mudei muito agora. Sinto que já não sou o mesmo. Por isso mudarei também de nome. Não quero que as pessoas saibam quem eu fui. Nem eu? Tu podes saber, só tu. Se um dia quiseres, podes avisar-me para eu vir buscar-te. Escolhe o meu novo nome. Uaçamba pensou, apertando-lhe a mão. Encostou a boca ao ouvido dele e pronunciou uma palavra. Mas fê-lo tão baixinho que o barulho da Xinjanguila a cobriu e só Ngunga pôde perceber. Nem as árvores, nem as borboletas noturnas, nem os pássaros adormecidos, nem mesmo o vento fraquinho puderam ouvir para depois nos dizer. Ngunga só se despediu de Mavinga, explicou-lhe por que queria ir secretamente, pediu-lhe para não contar a ninguém aonde ia e não voltar a falar de Ngunga, que tinha morrido nessa noite inesquecível, e não revelou o seu novo nome ao comandante. Partiu sozinho para a escola. Um homem tinha nascido dentro do pequeno Ngunga. Pepetela. Nas florestas tropicais de Angola. Pepetela, pseudônimo de Arthur Pestana, é um dos grandes nomes da literatura contemporânea em língua portuguesa. O angolano Pepetela traz para suas histórias a voz e a face de uma das muitas culturas africanas. Colonizada por portugueses, como o Brasil, Angola tem uma cultura plural, marcada por traços distintos entre si, alguns anteriores à chegada dos europeus, outros trazidos por eles. O processo de libertação de Angola do jugo português foi sangrento, e é no interior da Guerra de Libertação que se passa a história relatada em As Venturas de Ngunga, livro do qual foi selecionado o texto a que demos o título de Vida Nova. Ngunga, herói do livro, menino de pouco mais de 10 anos, cujos pais morreram na Guerra da Independência, tem uma visão crítica bastante precoce. A descoberta do amor aguça sua capacidade de avaliar, com grande discernimento, os costumes de sua terra. Seu exemplar empenho em refletir sobre as maneiras de tornar o mundo em que vive mais justo e mais humano nos cativa e nos chama também à reflexão. Título: O Jardineiro Timóteo, de Monteiro Lobato. O casarão da fazenda era ao jeito das velhas moradias coloniais, frente com varanda, uma ala e pátio interno. Neste ficava o jardim, também à moda antiga, cheio de plantas antigas cujas flores punham no ar um saudoso perfume d'antanho. 40 anos havia que lhe zelava dos canteiros o bom Timóteo, um preto branco por dentro. Timóteo o plantou quando a fazenda se abria e a casa ainda cheirava reboco fresco e tintas do óleo recentes. E desde aí, lá se iam 40 anos, ninguém mais teve licença de pôr a mão em seu jardim. Verdadeiro poeta o bom Timóteo, não desses que fazem versos, mas do que sentem a poesia sutil das coisas. Compusera, sem o saber, um maravilhoso poema onde cada plantinha era um verso que só ele conhecia, verso vivo, risonho ao florir anual da primavera, desmedrado e sofredor quando o junho sibilava no ar os látegos do frio. O jardim tornara-se a memória viva da casa.
Tudo nele correspondia a uma significação familiar de suave encanto, e assim foi desde o começo, ao riscarem-se os canteiros na terra virgem, ainda recendente a escavação. O canteiro principal consagrava o Timóteo ao senhor velho, tronco da estirpe, generoso amigo que lhe dera carta da alforria muito antes da Lei Áurea. Nasceu faceiro e bonito, cercado de tijolos novos, vindos do forno para ali ainda quentes, embutidos no chão como rude cínculo de coral, hoje semidesfeitos pela usura do tempo e tão tenros que a unha os penetra. Esses tijolos esverdecem nos mugos da velhice. Veludo de muro velho, é como chama Timóteo a essa mucínia invasora, filha da sombra e da umidade. É bem isso, porque o musgo foge sempre aos muros secos, vidrentos, esfogueados de sol, para entender devagarinho seu veludo prenunciador de tapera sobre os muros alquebrados, de emboço já carcomido e todo aberto em fendas. Bem no centro, erguia-se um nodoso pé de jasmim do cabo, de galhos negros e copa dominante, ao qual o zeloso guardião nunca permitiu que outra planta sobreexcedesse em altura. Simbolizava o homem que o havia comprado por 2 contos de réis, do importador de escravos de Angola. Tenha paciência, minha negra, conversava ele com as roseiras de setembro, teimosas em espichar para o céu brotos audazes. Tenha paciência, que aqui ninguém olhe de cima para o senhor velho. E sua tesoura afiada punha abaixo, sem dó, todos os rebentos temerários. Cercando o jasmineiro, havia uma coroa de periquitos e outra menor de cravinas. Mais nada. Ele era homem simples, pouco amigo de complicações, que fica ali sozinho com o periquito e as irmãzinhas do cravo. Dos outros canteiros, 2 eram em forma de coração. Este é o de Sinhazinha, e como ela um dia há de casar, fica a par dele o canteiro do senhor moço. O canteiro de Sinhazinha era de todos os mais alegres, dando bem a imagem de um coração de mulher rico de todas as flores do sentimento. Sempre risonho, tinha a propriedade de prender os olhos de quantos penetravam no jardim, tal qual a moça que desde menina se habituara a monopolizar os carinhos da família e a dedicação dos escravos, chegando esta ao ponto de, ao sobrevir a Lei Áurea, nenhum ter ânimo de afastar-se da fazenda. Emancipação? Loucura! Quem uma vez cativo de Sinhazinha podia jamais romper as algemas da doce escravidão? Assim ela na família, assim o seu canteiro entre os demais. Livro aberto, símbolo vivo, crônica vegetal, dizia pela boca das flores toda sua vidinha de moça. O pé de flor de noiva, primeira planta séria ali brotada, marcou o dia em que foi pedido em casamento. Até então, só vicejavam nele flores alegres de criança, esporinhas, bocas de leão, borboletas ou flores amáveis da adolescência, amores perfeitos, dama entre verdes, beijos de frade, escovinhas, miosotes. Quando lhe nasceu, entre dores, o primeiro filho, plantou Timóteo os primeiros tufos de violeta. Começa a sofrer. E no dia em que lhe morreu esse malogrado botãozinho de carne rósea, o jardineiro, em lágrimas, fincou na terra os primeiros goivos e as primeiras saudades, e fez ainda outras substituições. As alegres damas entre verdes cederam lugar aos suspiros roxos, e a sempre viva foi para o canto onde viçavam as ridentes bocas de leão. Já o canteiro de senhor moço revelava intenções simbólicas de energia, cravos vermelhos em quantidades, roseiras fortes, oriçadas de espinhos, palmas de Santa Rita, de folhas laminadas, junquilhos nervosos, e tudo mais assim. Timóteo compunha os anais vivos da família, anotando nos canteiros, um por um, todos os fatos de algumas significações. Depois, exagerando, fez do jardim um canhenho de notas, o verdadeiro diário da fazenda. Registrava tudo, incidentes corriqueiros, pequenas rusgas de cozinha, um lembrete azedo dos patrões, um namoro de mucama, um hóspede, uma geada mais forte, um cavalo de estimação que morria. Tudo memorava ele, com hieroglifos vegetais, em seu jardim maravilhoso. A hospedagem de certa família do Rio, pai, mãe, 3 sapequíssimas filhas, lá ficou assinalada por 5 pés de obra pronobis, e a venda do Pampa calçudo, o melhor cavalo das redondezas, teve a mudança de dono marcada pela poda de um galho do jasmimeiro. Além dessa comemoração anedótica, o jasmim consagrava
uma planta a cada subalterno ou animal doméstico. Havia roseira achada, mucama de Sinhazinha, o sangue de Adão do Tiburcio cocheiro, a rosa machixe da mulatinha cesárea, sirigaita e rendeira, de cara fuxicada como essa flor, o vinagre, o meteoro, a manjerona, a teteia, todos os cães que na fazenda nasceram e morreram. Ali estavam lembrados pelo seu pezinho de flor, um resedá, um tufo de violetas, uma touça de perpétuas. O cão mais inteligente da casa, Otelo, morto hidrófobo, teve as honras de uma sempre viva rajada. Quem há de esquecer um bicho daqueles que até parecia gente? Também os gatos tinham memória. Lá estava a cinerária da gata branca morta nos dentes do vinagre e o pé do alecrim relembrativo do velho gato Romão. Ninguém, a não ser Timóteo, colhia flores naquele jardim. Sinhazinha o tolerava desde o dia em que ele explicou. Não sabem, Sinhazinha, vão lá e atrapalham tudo. Ninguém sabe apanhar flor. Era verdade. Só Timóteo sabia escolhê-las com intenção e sempre de acordo com o destino. Se as queriam para florir à mesa em dia de anos da moça, Timóteo combinava os buquês como estrofes vivas, colhia-as resmungando. Perpétua, não, você não vai para a mesa hoje, é festa alegre. Nem você, dona Violetinha. Rosa machixe, haha, tinha graça a cesar em festa de branco. E sua tesoura ia cortando os caules com ciência de mestre. Às vezes parava a filosofar. Ninguém se lembra hoje do anjinho. Para que então um goivo nos vasos? Quieto, fica aqui o senhor goivo. Que não é flor da vida, é flor do cemitério. E sua linguagem de flores? Suas ironias nunca percebidas de ninguém? Seus louvores, ninguém suspeitados? Quantas vezes não depôs na mesa? Sobre um prato, um aviso a um hóspede, um lembrete à patroa, uma censura ao senhor, composto sob a forma de um ramalhete? Ignorantes da língua do jardim, riam-se eles da maluquice do Timóteo, incapazes de lhe alcançar o fino das intenções. Timóteo era feliz. Raras criaturas se realizavam na vida mais formoso delírio de poeta. Sem família, criara uma família de flores. Pobre, vivia ao pé de um tesouro. Era feliz, sim. Trabalhava por amor, conversando com a terra e as plantas, embora a copa e a cozinha implicassem com aquilo. Que tanto resmuga o Timóteo? Fica ali, mamparreando horas, a cochichar, a rir, como se estivesse no meio de uma criançada. É que na sua imaginação, as flores se transfiguravam em seres vivos, tinham cara, olhos, ouvidos. O jasmim do cabo, pois não é que lhe dava bênção todas as manhãs? Mal Timóteo aparecia murmurando, a bênção, senhor. E já o velho encarnado na planta respondia com voz alegre, Deus te abençoe, Timóteo. Contar isso aos outros? Nunca. Está louco, haviam de dizer, mas bem que as plantinhas falavam. E como não hão de falar, se tudo é criatura de Deus ou essa? Também dialogava com elas. Contentinha, hein? Boa chuva de ontem, não? Sim, lá isso é verdade. As chuvas miúdas são mais criadeiras, mas você bem sabe que não é tempo. E o grilo, voltou? Voltou sim, o ladrão. E aqui roeu mais esta folhinha, mas deixe estar que eu curo ele. E punha-se a procurar o grilo, achava-o. Seu malfeitor, quero ver se continua agora a judiar das minhas flores. Matavam, enterravam. Vira esterco, diabinho. Pelo tempo da seca, era um regalo ver Timóteo a chuviscar amorosamente sobre as flores, com o seu velho regador. O sol seca a terra? Bobice, como se o Timóteo não estivesse aqui de chovedor na mão. Chega também, ué. Então quer sozinho um regador inteiro? Boa moda. Não vê que as esporinhas estão com a língua de fora? E esta boca de leão? Está mesmo como a boca de cachorro que correu viado. Tome lá, beba, beba. E você também, seu resedá. Tome lá seu banho para depois namorar aquela dona Hortência, moça bonita do zóio azul. E lá ia. Plantas novas que abrolhavam o primeiro botão punham alvoroço de noivo no peito do poeta, que falava do acontecimento na copa, provocando as risadinhas impertinentes da cesárea. Diabo do negro velho, cada vez caducando mais. Conversa com flor como se fosse gente. Só a moça, com seu fino instinto de mulher, lhe compreendia as delicadezas do coração. Está aqui, sinhá, a primeira rainha Margarida deste ano. Ela fingia-se extasiada e punha a flor no corpete. Que beleza! E Timóteo ria-se, feliz, feliz. Certa vez falou-se na reforma do jardim. Precisamos mudar isso, lembrou o moço,
de volta de um passeio a São Paulo. Há tantas flores modernas, lindas, enormes, e nós toda a vida com essas cinerárias, essas esporinhas, essas flores caipiras. Vi lá crisandálias magníficas, crisântemos deste tamanho e uma rosa nova, branca, tão grande que até parece flor artificial. Quando soube da conversa, Timóteo sentiu gelo no coração. Foi agarrar-se com a moça. Ele também conhecia essas flores de fora. Vira crisântemos em casa do coronel Barroso e as tais dálias mestiças no peito de uma faceira, no leilão do Espírito Santo. Mas aquilo nem é flor, sinhá. Coisas da estranja que o canhoto inventa para perder as criaturas de Deus. Eles lá que plantam. Nós aqui devemos zelar das plantas de família. Aquela dália rajada, está vendo? É singela, não tem o crespo das dobradas. Mas quem troca uma menina de sainha, de chita cor-de-rosa, por uma sesmotradeira da cidade, de muita seda no corpo, mas sem fé no coração? De manhã fica assim de abelhas e coitelos em roda dela. E eles sabem, eles não ignoram quem merece. Se as das cidades fossem de mais estimação, por que aqui esses bichinhos de Deus ficam aqui e não vão para lá? Não, sinhá, é preciso tirar essa ideia da cabeça do senhor moço. Ele é criança ainda, não sabe a vida. É preciso respeitar as coisas de dantes. E o jardim ficou. Mas um dia, bem sentira-se Timóteo tomado de aversão pela família dos ora pros nobis. Pressentimento puro. O ora pros nobis, pai, voltou e esteve ali uma semana inconciliábulo com o moço. Ao fim deste tempo, explodiu como a bomba a grande notícia. Estava negociada a fazenda, devendo a escritura passar-se dentro de poucos dias. Timóteo recebeu a nova como quem recebe uma sentença de morte. Na sua idade, tal mudança lhe equivalia a um fim de tudo. Correu agarrar-se à moça, mas dessa vez nada puderam contra as armas do dinheiro, os seus pobres argumentos de poeta. Vendeu-se a fazenda, e certa manhã viu Timóteo arrumarem-se no trole dos antigos patrões, as mucamas, tudo o que constituía a alma do velho patrimônio. Adeus, Timóteo, disseram alegremente os senhores moços, acomodando-se no veículo. Adeus, adeus. E lá partiu o trole, a galope, dobrou a curva da estrada, sumiu-se para sempre. Pela primeira vez na vida, Timóteo esqueceu de regar o jardim. Quedou-se plantado a um canto, a esmoecer o dia inteiro o mesmo pensamento doloroso. Branco não tem coração. Os novos proprietários eram gente da moda, amigos do luxo e das novidades. Entraram na casa com franzimento de nariz para tudo. Velharias, velharias. E tudo reformaram. Em vez da austera mobília de Cabiúna, adotaram móveis pechisbeques, com veludinhos e frisos. Determinaram um empapelamento das salas, a abertura de um hall, 1000 coisas esquisitas. Diante do jardim, abriram-se em gargalhadas. É incrível, um jardim deste cheirando a Tomé de Souza, em pleno século das crisandálias. E correram-no todo a rir, como perfeitos malucos. Olhe, Ivete, esporinhas! É inconcebível que ainda haja esporinhas no mundo. E periquito, Odete, periquito, disse uma das moças, torcendo-se em gargalhadas. Timóteo ouvia aquilo com 1000 mortes na alma. Não restava dúvida, era o fim de tudo, como pressentira. Aqueles bugres da cidade arrasariam a casa, o jardim, e o mais que lembrasse o tempo antigo, queriam sol moderno. E o jardim foi condenado. Mandariam vir o Ambroge para traçar um plano novo, de acordo com a arte moderníssima dos jardins ingleses. Reformariam as flores todas, plantando as últimas criações da floricultura alemã. Ficou decidido assim. E para não perder tempo enquanto o Ambroge não chega, ponho aquele macaco a me arrasar isto, disse o homem apontando para Timóteo. Ô Tição, vem cá. Timóteo aproximou-se com ar apatetado. Olha, ficas encarregado de limpar este mato e deixar a terra nuazinha. Quero fazer aqui um lindo jardim. Arrasa-me isso bem arrasadinho, entendes? Timóteo trêmulo mal pôde engrolar uma palavra. Eu? Sim, tu, por que não? O velho jardineiro, atarantado e fora de si, repetiu a pergunta. Eu? Eu arrasar o jardim? O fazendeiro encarou, espantado da sua audácia, sem nada compreender daquela resistência. Eu? Pois me acha com cara de criminoso? E não podendo mais conter-se, explodiu num assomo estupendo de cólera. O primeiro e único da sua vida. Eu vou, mas é embora daqui. Morrer lá na porteira como um cachorro fiel. Mas olhe, moço, que hei de rogar tanta praga que isso há de virar uma tapeira de lacraias. A geada de torrar o café. A peste há de levar até as vacas de leite. Não há de ficar aqui nem uma galinha, nem um pé de vassoura.
E a família amaldiçoada, coberta de lepra, há de comer na gamela com os cachorros lazarentos. Deixe estar, gente amaldiçoada. Não se assassina assim uma coisa que dinheiro nenhum paga. Não se mata assim um pobre negro velho que tem dentro do peito uma coisa que lá na cidade ninguém sabe o que é. Deixe estar, branco de macasta. Deixe estar, cananina, deixe estar. E fazendo com a mão espalmada o gesto fatídico, saiu às arrecuas, repetindo 100 vezes a mesma ameaça. Deixe estar, deixe estar. E longe na porteira, ainda espalmava a mão para a fazenda num gesto mudo. Deixe estar. Anoitecia. Os curiangos andavam a espacejar silenciosos voos de sombra pelas estradas desertas. O céu era todo um recamo fulgurante de estrelas. Os sapos coachavam nos brejos e os vagalumes silenciosos piscavam piques de luz no sombrio das capoeiras. Tudo adormecera na terra, em breve pausa de vida para ressurgir do dia seguinte. Só não ressurgirá Timóteo. Lá agoniza ao pé da porteira. Lá morre. E lá o encontrará amanhã enrijecido pelo relento, de borco na grama orvalhada, com a mão estendida para a fazenda num derradeiro gesto de ameaça. Deixe estar. Monteiro Lobato, a magia da infância. O grande escritor Monteiro Lobato nasceu em 1822 na cidade paulista de Taubaté. Mais do que brincar com os poucos brinquedos que tinha, o pequeno Juca, assim era chamado, gostava mesmo era de ler os livros da biblioteca do avô. Ele foi o criador da moderna literatura infantil brasileira. Sua vocação de artista, porém, nos conduz para muito além do paraíso infantil que o Sítio do Pica-Pau Amarelo representa. Nas condições do trabalho rural brasileiro do começo do século XX, o escritor foi buscar o avesso da utopia, isto é, a outra face da realidade. E essa outra face aparece nas criações de Lobato, que já fazem parte da vida de todos nós. Personagens como Emília, Dona Benta, Narizinho e Pedrinho já criaram vida própria. Monteiro Lobato não escreveu apenas mágicas fábulas infantis. Muito além do Sítio do Pica-Pau Amarelo está a obra de um escritor que denuncia os contrastes e desigualdades da sociedade brasileira republicana. Em livros como Urupês e Cidades Mortas, Lobato nos mostra o Brasil rural, mais especificamente o Vale do Paraíba, com todos os desrespeitos ao caboclo. Monteiro Lobato faleceu em São Paulo, no ano de 1948, vítima de um derrame cerebral. Título: A Piedosa Teresa, Dona Teresa Ferreira, de Alcântara Machado. Atmosfera de cauda de procissão, Bodum. Os homens formam duas filas diante do altar de São Gonçalo. São Gonçalo está enfaixado como um recém-nascido, azul e branco, entre palmas de São José. Estrelas prateadas no céu de papel de seda. Os violeiros, puxando a reza e encabeçando as filas, fazem reverências. Viram-se para os outros, e os outros dançam com eles. Bate pé no chão de terra socada. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Param de repente, para bater palmas. Plá, 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 plá. Param de repente, para os violeiros cantarem viola no queixo. É este o primeiro verso que eu canto para São Gonçalo. Senta aí mesmo no chão, Benedito. Tu não é melhor que os outros, diabo. É este o primeiro verso que eu canto para São Gonçalo. E o coro começa grosso, grosso. Rola subindo, desce fino, fino, mistura-se, prolonga-se. O, a, o, a, o, aí. Um guincho. O violeiro de olhos apertados cumprimenta o companheiro e marcha seguindo pela fila. Dá uma volta, reverências para a direita, reverências para a esquerda. Ninguém pisca, volta para seu lugar. Entra, seu Casimiro. O japonês Cachamira entra com a mulher e o filhinho brasileiros de roupa de brim. Inclina-se diante de São Gonçalo, acocora-se. O acompanhamento das violas feito de 3 compassos não cansa. Nos cantos sombreados, os assistentes têm rosário nas mãos. No centro da sala de 5x4, a lâmpada de azeite dança também. Minha boca está cantando, meu coração lhe adorando. Cabeças mulatas espiam nas janelas. A porta é um monte de gente. Dona Teresa, desdentada, recebe os convidados.
Não vê que o meu defunto seu Vieira tá enterrado já há 2 anos? Faz mesmo 2 anos agora no Natal. Pam, 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 pam. A arma dele tá penando aí por esse mundo de Deus sem poder entrar no céu. Plá, 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 plá. Eu então quis fazer essa oração para São Gonçalo deixar ele entrar. Vou mandar fazer um barquinho, da raiz do alecrim. O menino de 8 anos aumenta a fila da direita. A folhinha de parede é uma paisagem de neve, mas tem um sol. E o guerreiro com uma bandeirinha auriverde no peito espeta o sol com a espada. Empório Tuiuti. Para embarcar meu São Gonçalo, do Promar pro seu jardim. Desafinação sublime do coro. Os rezadores sacodem o corpo, trocam de posição, enfrentam-se, 2 a 2 avançam, cumprimento aqui, cumprimento ali, tocam-se ombro contra ombro, voltam para os seus lugares. O negro de pala é o melhor dançarino da quadrilha religiosa. São Gonçalo é um bom santo, por livrar seu pai da forca. Só a casinha de barro alumiando a escuridão. Não vê que o Crispim também pegou uma doença danada? Não havia jeito de sarar. O coitado quis até se enforcar num pé de bananeira. Dona Teresa é viúva de um português, mas nem 8 dias passados Dona Teresa se ajuntou com o Crispim. A filhinha dela ri enleada e é namorada de um polaco. Na fazenda Santa Maria está sozinha pela sua boniteza. Dona Teresa cuida da alma do morto e do corpo do vivo. No carnaval deste ano, organizou um cordão dos Filhos da Cruz. Dona Teresa é pecadora, mas tem sua religião. Todos gostam dela em toda a extensão da Estrada da Cachoeira. Dona Teresa é jeitosa, consegue tudo e ainda por cima é pagodeira. Artade São Gonçalo, artade nossa oração. Nós então fizemos uma promessa que se Crispim sarasse, nós fazia uma festinha. Foi promessa que sarando, será seu procurador. As violas têm um som só. É proibido fumar dentro da sala. Chega gente. São Gonçalo estava longe, de longe já tá bem perto. Um a um curvam-se diante do altar. O violeiro de olhos apertados está de sobretudo, negros de pé no chão. Nós estamos mesmo emprestado nesse mundo. Cantando, cruzam a salinha quente. Amor castiga a gente. Olha a Rosa que não quis casar com o sobrinho do poceiro. Não houve conselho da mãe, não houve ameaça de pai nem nada. Fincou o pé e fugiu com o italiano casado carregado de filhos. Um até de mama. Não tinham parada. Agora está aí judiada com o ventre redondo. São Gonçalo tem a dó da coitada. Abençoada seja a mão que enfeitou este oratório. O preto de pala dá um tropicão engraçado e a mulher de azul celeste dá uma risada sem respeito. O bico do peito escapuliu da boca do filho. Da dança de São Gonçalo, ninguém deve caçoar. Oá, oaí, São Gonçalo é vingativo, ele pode castigar. Silêncio na assistência descalça. As bandeirinhas de todas as cores riscam um X em cima dos dançarinos. Atrás da casa tem cachaça do corisco. Depois é a vez da moça. Quem quiser pode pegar o santo e dançar com ele encostado no lugar doente. Onde chega os pecador, ajoelhar e pedir perdão. O estouro dos foguetes ranca no vale fundo. Anda um ventinho frio cercando a casa. São Gonçalo tá sentado, com sua fita na cintura. O caboclo louro puxa a faca e esgaravata o dedão do pé. São 6 rezas de 1h30 cada, mais ou menos, pro santo ficar satisfeito. Lá no céu será enfeitado, plamão de Nossa Senhora. Pam, 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 plá, 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 plá. Oratório tão bonito como a luz a lumiar. De cima do montão de lenha, a gente vê São Paulo deitada lá embaixo com os olhos de gato, espiando a Serra da Cantareira. Nosso céu tem mais estrelas. São Gonçalo foi em Roma visitar Nosso Senhor. Dona Teresa parece uma pata. Só acaba minhã, sim senhor, vai até o meio-dia, sim senhor, e acaba tudo ajoelhado, sim senhor. Oá, oaô, oá, oaí. Primeiro é o órgão, cantochão, depois carro de boi. No finzinho então, Senhora de Deus Convelso, Padre, Filho e Espírito Santo.
Quem guincha é mesmo caipira de bigodes exagerados. Alcântara Machado. Todas as gentes numa só gente. Antônio Castilho de Alcântara Machado de Oliveira nasceu em 1901 e morreu em 1935, ou apenas Alcântara Machado, como se tornou conhecido. Foi um escritor muito atento aos pequenos acontecimentos do cotidiano que compõem o grande mosaico da existência humana. Sutil observador da vida paulistana, Alcântara Machado escreveu histórias nas quais os muitos imigrantes que se cruzam pelas ruas da cidade são representados com grande fidelidade. Em A Piedosa Teresa, texto que integra o livro Novelas Paulistanas, participamos de uma festa religiosa tipicamente brasileira. Nessa festa, pessoas das mais diferentes origens e culturas encontram seu espaço numa verdadeira manifestação do caráter abrangente e acolhedor da nossa cultura. O estilo de Alcântara Machado é inconfundível nas frases curtas, diretas e principalmente livres de qualquer traço de pedantismo. O escritor foi também advogado e jornalista, mas o que ficou mesmo para a história foi sua original e vanguardista obra literária. Texto: Adarsu Alaualu, de Yana Haddad Mura. Quando teu barco lançar amarras em Beirute e estiveres de pé sobre a proa, contempla o Monte Sunim e Famel-Mizab. Frase de Gibran Khalil. Antes de abrir a loja pela terceira vez no dia, aproveita para revistar as grandes gavetas da vitrine. Do fundo de um dos enormes compartimentos sob o papel de embrulho, a navalha, folhas diversas, chamam-no os traços dos velhos manuais. Solícito resgata os caderninhos e, com vigoroso golpe contra as calças, tira-lhes o pó. As folhas giram em direção contrária ao usual nessas terras. Sorri porque, mesmo depois de 50 anos, o sentido que prima é o materno. Detém-se numa das páginas e lia seu filho menor até a data, seguramente para contrariá-lo. Ou 4 romano, 17. Repetia entre suspiros o homem, com a certeza de que perdeu a batalha. De fato, o V e o 7 se parecem um pouco. O V desse livro é o 7 para nós. O maior o havia atormentado durante meses. Porque se os números que se veem nos livros normais, os da escola, os da matemática, são arábicos, como tinha explicado a professora, em seus livros utilizam outros? Fecha a gaveta e relega o inventário para o dia seguinte. Se dirige com os caderninhos e a cadeira dobrável de madeira até o pórtico. Recorda a primeira vez. Talvez nessa mesma cadeira, um menino muito sério e ele na frente, delineando figuras impossíveis na lousa. Adarsu Alaualu, disse no tom menos dialetal que pôde. Seu filho coçou a cabeça e olhou para o teto. Primeira lição. Traduziu para seu pesar. Não recordava ter chegado com nenhum a Adarsu Ateletu, a terceira lição. Os meninos se escudaram na pronúncia que arranhava a garganta e na recusa da mãe, que opinava que já eram suficientes as frases de saudação, intercâmbio familiar, do qual ela se excluiu desde o primeiro momento. Desde então, dormiu inútil naquela gaveta a coleção de manuais. Em seus tempos, as primeiras letras eram aprendidas com os pais, ao aprender francês. Um tio, sacerdote maronita, que lhe ensinara a ler em árabe antes de pisar na escola. Folhei um dos livros, passando sem muita atenção as lições elementares, e se detém outra vez, atraído pelo desenho da contrapágina na número 4, e me despedi da aldeia. Começa a traduzir. A leitura não versava em absoluto sobre um adeus definitivo, como já havia aceitado que foi o seu, adeus a Bled. A terra, a sua amada pátria libanesa, sob o título A Natureza Entristecida, aparecia a história de um menino que se despedia de sua aldeia porque ia para a escola. Continuava aí a modalidade dos internos, os garotinhos se deslocando das minúsculas aldeias de pastores para as pequenas cidades próximas. O menino do livro olha nostálgico a chegada do outono em sua terra, comparando com o entristecimento da natureza. Aquela descrição singela toca o homem até o mais fundo. É como se a simples menção dos vinhedos e das macieiras disparassem a lembrança. O hálito da colheita o alcança, brincalhão enganoso. Às vezes, do fundo de uma das caixas de fruta que chegavam no Chile, pareciam-lhe encontrar o aroma saudoso. Mas se o olfato se deixava iludir, não ocorria assim como o paladar, que insubornável relatava que as tâmaras não eram as próprias, as frutas de sua pátria, de seu Bled. Os cachos dourados da primavera, leitura e pensamento voaram juntos.
A estática vinheta, em branco e preto, se sobrepôs à lembrança com o movimento e em cores do grupo de meninos a correr pelas vinhas depois da missa, fixando velozes o olhar em meio da correria, para apanhar a uva mais suculenta e doce, competindo com os pássaros. Como fazer os filhos ou os netos entender aquilo, se nenhum tinha vivido senão no calor que oscilava entre as chuvas e as estiagens tropicais, nessas terras de uma fertilidade mais do que oásis, ou de vale, onde os pronunciados e belos mananciais do Líbano seriam um cenário de brincadeira, para que, se a chuva e os rios banhavam sobejamente os campos, viver sem a flutuação das estações, árvores que mudavam por completo sua folhagem ano a ano. Não havia como fazê-lo sentir isso. A beleza que tem não chega a apreciá-la, pensou ele por seu desconhecimento do vazio. Tinha partido antes de completar 20 anos. Meio século depois, não só a esperança como também a vontade de regressar já se haviam consumido. Para ver quem? Túmulos? Velhos nomes com novos rostos? Começa a escurecer. O galope de Rashid sobre suas sandálias se aproxima, escapando das advertências da mãe. Deixe, filha, eu cuido dele. O menino pula de um pé ao outro e, vendo o gesto da mão, se aproxima do homem. O avô mexe-lhe o cabelo e franze a sobrancelha. Vindo dos olhos flamejantes de Rashid, dezenas de olhares familiares o abalam. A última coisa que soube de Nabil foi um terceiro endereço em Nova York, recebido 10 anos atrás. Querendo aquietar toda a saudade, só se escreviam em casos de emergência. De Youssef era 30 anos sem saber nada. Os três tinham saído juntos no meio da multitudinária imigração silenciosa rumo a Paris. Nunca pôde determinar com certeza como sua mãe se vestia no momento da despedida. A cena havia se multiplicado obsessivamente para ele, cada vez com detalhes diferentes. Nas lembranças, deixava a casa a partir de cada janela e cada porta. Deixava cada parente com diversos trajes e infinitas circunstâncias. Sua história individual da pátria se achava fixada no adeus, no qual suas vivências se acumulavam ao longo de madrugada irreal. Teve de aceitar finalmente que sua versão acabada da partida podia ser na realidade de qualquer princípio de outono. A visão sobressaltada de dentro do carro velho, que abarcava não só sua aldeia, mas toda a região montanhosa do Antelíbano, como seus olivais e seus caminhos de terra, em declive rumo ao magnífico vale de Becá, protegido pelos gigantescos cedros. A bordo do primeiro vapor, Youssef se enamorou de uma francesinha de Marselha. E embora os três tivessem feito a conexão para a América, sabiam que o mais velho logo regressaria para estabelecer-se na Europa. A chegada a Nova York não perde nitidez. Um incêndio de luzes, o porto repleto, tanta gente pululando, com a atenção extrema ajudou Nabil a completar seu relato da jornada, preenchendo com descrições intermináveis da metrópole recém-descoberta, o que restava do caderno que o caçula começara como diário pessoal para a época em que os turcos chegaram à fronteira libanesa. Pouco depois, se lhe evaporou essa sensação de plenitude. Justamente de Nova York, escrevera Gibran a carta mais bonita de relembrança da pátria. Quem diria na época da escola que de toda a literatura do poeta de Beccari, ele ficaria com os cantos nostálgicos e não com as histórias apaixonadas. Numa carta, o autor libanês dissera: embora esta cidade esteja cheia de amigos e conhecidos, me sinto exilado num país distante. Isso era triste, mas nas situações de verdadeiro desamparo, não abandonava uma ideia de outra carta de Gibran, na qual ele recordava os relatos que escutara com seu irmão durante os frios dias de chuva em torno da lareira. Em especial, a história daquele magnífico jardim de árvores formosas que davam deliciosos frutos e também o fim da história, que conta como essas árvores enfeitiçadas se transformaram em homens jovens levados pelo destino até o jardim. Embora seu caso fosse o contrário. Ele era um enorme cedro, diminuído em homem, enviado a errar pelos 7 mares, sem que jamais Aladim viesse resgatá-lo. Tão longe se encontrava do lugar onde o haviam semeado. Nem sequer tornaria a contemplar seu bosque original, os outros cedros irmãos. Idi, chama o menino. Que palavra tão bela usou! O árabe tinha uma doçura inegável. Dissessem seus filhos o que dissessem. Rashid não esqueceu nada. Que fique ia Rashid. Pergunta a Rashid como ele está, abraçando-o. Bem, vovô. E o menino ri cúmplice antes de traduzir. Minik Id. Tradução de Marcos Bagno. Yana Haddad Moura, o avô que veio de longe.
De origem libanesa, a jovem escritora Yana Haddad Moura nasceu em 1969 no Equador e vive desde 1992 no México. Seus contos e poemas foram publicados em várias revistas literárias do Equador, Chile, México e Argentina. Grande admiradora da literatura brasileira, o conto que integra este livro, extraído de sua obra Quehaceres Postergados, Tarefas Adiadas, marca sua estreia em língua portuguesa e trata de um assunto ao mesmo tempo universal e particular. O texto de Yana, delicado e poético, traz de volta ao passado para conviver com o presente. Mais do que isso, revela que a comunhão entre pessoas de raças, idades e experiências diferentes é possível e sempre muito frutífera. Você acabou de ouvir mais uma gravação do grupo de áudio do curso de Comunicação Social da UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto. Projeto Doadores de Voz. Coordenação, Professor Gil Santiago. Gravação e edição, Edinho Luiz.